Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Não adianta o comunismo, o satanismo, as falsas religiões e as seitas guerrearem contra a Igreja Católica. Jesus disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Os inimigos dizem que Jesus não deixou uma igreja. Claro que deixou. Quem fala isso chama Jesus de mentiroso. Jesus é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos. O católico precisa saber que nem tudo o que Jesus disse está na Bíblia. João 21:25. Nós temos também a sagrada tradição. Fora da Igreja Católica não há salvação. E o católico só de nome, o católico só de fachada não se salvará. O católico não praticante não se salvará. Irá para o inferno. Conferir Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática, Lumen Gentium, número 14. De que adianta o católico ser batizado e crismado e viver como pagão? São Pio X, no Catecismo Maior, número 165, diz que esses católicos só de fachada vão todos para o inferno. A Igreja Católica não é cemitério para suportar defuntos, nem sarcófago para suportar múmias. O católico não praticante é um dos piores inimigos da Igreja Católica. É preciso acabar com a falsa misericórdia. Em 1 Pedro 4:18 diz: se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e pecador? Deus não perdoa nenhum pecado sem o arrependimento. Prezados católicos, vamos refletir sobre a existência do anjo da guarda. O anjo da guarda existe. A tradição cristã descreve os anjos da guarda como grandes amigos, colocados por Deus ao lado de cada homem para o acompanharem em seus caminhos. Por isso, nos convida a procurar a sua intimidade e a recorrer a eles. São José Maria Escrivá ensina: Deus estará ao nosso lado e enviará os seus anjos para que sejam nossos companheiros de viagem, nossos prudentes conselheiros ao longo do caminho, nossos colaboradores em todas as nossas tarefas, ensina São José Maria Escrivá. E São Gregório Nazianzeno diz: Deus não deixou nossa fraqueza sem ajuda, mas destinou-nos um anjo para auxiliar a vida de cada um de nós, e esse anjo é de natureza totalmente incorpórea, ensina São Gregório Nazianzeno. A cada homem custodiado corresponde um anjo custódio distinto. São Basílio Magno ensina que cada fiel
seja assistido por um anjo como mestre e protetor que lhe reja a vida, ninguém o poderá negar, ensina São Basílio Magno. Cada pessoa é assistida e protegida por um anjo da guarda. Repito, cada pessoa é assistida e protegida por um anjo da guarda. Prezado católico, cada anjo da guarda tem sob sua responsabilidade uma alma que lhe compete procurar salvar. Santo Hilário escreve: os anjos dos pequeninos veem sempre a Deus. Esses espíritos, entretanto, foram mandados para a salvação do gênero humano, ensina Santo Hilário. Qual é a missão dos anjos da guarda? Repito, qual é a missão dos anjos da guarda? Os anjos da guarda têm a missão de ajudar cada homem a alcançar o seu fim sobrenatural. Repito, os anjos da guarda têm a missão de ajudar cada homem a alcançar o seu fim sobrenatural. O Catecismo Romano ensina: porque assim como os pais, quando os filhos necessitam de viajar por caminhos maus e perigosos, procuram alguém que os possa acompanhar para defendê-los dos perigos e cuidar deles, de igual modo o nosso Pai dos céus, nesta viagem que empreendemos para a pátria celestial, que é o céu, nos dá anjos a cada um de nós, para que, fortificados pelo seu poder e auxílio, nos livremos das ciladas furtivamente preparadas pelos nossos inimigos e afastemos os terríveis ataques que eles nos dirigem, e para que com tais guias sigamos pelo caminho reto, sem que erro algum, interposto pelo inimigo, seja capaz de separar-nos da senda que conduz ao céu, ensina o Catecismo Romano. Estimado católico, os anjos da guarda têm a missão de velar para cada homem em particular. São Boaventura ensina: repreendem os homens em suas faltas, protegem-nos, expulsam os demônios, instruem, revelam os mistérios de Deus, confortam nas aflições, são companheiros de viagem, vencem nossos inimigos, vencem as tentações, rezam por nós e levam nossas preces a Deus, explica São Boaventura. Prezado católico, é missão dos anjos da guarda auxiliar o homem contra todas as tentações, perigos e suscitar no seu coração boas inspirações. Eles são nossos intercessores, nossos protetores e prestam-nos a sua ajuda quando o invocamos. G. Huber diz: os santos intercedem pelos homens, ao passo que os anjos da guarda não só pedem pelos homens, mas também atuam à sua volta. Se os bem-aventurados intercedem, os anjos intercedem e intervêm diretamente. São, ao mesmo tempo, advogados dos homens junto de Deus e ministros de Deus junto dos homens, ensina G. Huber. É doutrina comum que todos e cada um dos homens, batizados ou não, tem o seu anjo da guarda,
A sua missão começa no instante da concepção de cada homem e prolonga-se até o momento da morte. Orígenes ensina: junto a cada homem existe sempre um anjo do Senhor que o ilumina, o guarda e o protege de todo o mal. São Gregório diz: santos anjos de Deus, que desde minha juventude me têm protegido. São Jerônimo escreve: grande é a dignidade das almas humanas, pois cada uma tem um anjo destinado à sua guarda desde o instante de seu nascimento, escreve São Jerônimo. Devemos tratar o nosso anjo da guarda com naturalidade e confiança, e serão muitas as vezes em que nos surpreenderemos com o auxílio que nos prestam nas lutas contra o maligno. São João Paulo II escreve: estamos bem ajudados pelos anjos bons, mensageiros do amor de Deus, e a eles dirigimos a nossa oração ensinada pela tradição da Igreja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Escreve São João Paulo II. Estimado católico, o anjo da guarda não fala fisicamente aos nossos ouvidos, mas espiritualmente à nossa alma e à nossa inteligência. Aqueles sentimentos que por vezes experimentamos, que nos convidam para o bem e nos desviam do mal, são inspirações do nosso anjo da guarda. Desagrada ao anjo da guarda não seguir as suas inspirações. Desprezar as inspirações do anjo da guarda é faltar-lhe ao respeito, é desprezar a sua assistência. O anjo é um espírito que ama a Deus e que aborrece o mal. Portanto, o que ofende a Deus, ofende também ao anjo da guarda. O anjo da guarda livra constantemente seu protegido de inumeráveis males e perigos, tanto da alma quanto do corpo, dos quais o homem não se dá conta. Orígenes escreve: junto a cada homem existe sempre um anjo do Senhor que o ilumina, o guarda e o protege de todo o mal. O anjo da guarda impede que o demônio nos faça o mal que desejaria fazer-nos. No livro dos Atos dos Apóstolos, registram numerosos episódios em que se manifesta a intervenção destes santos anjos, como também a confiança com que os primeiros cristãos os tratavam. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz: o anjo do Senhor, porém, durante a noite, abriu as portas do cárcere, e depois de havê-los conduzido para fora, disse: ide, e apresentando-vos no templo, anunciai ao povo tudo o que se refere àquela vida. Tendo ouvido isto, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. E no mesmo livro, Atos 8:26 diz: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai, por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta.
Atos 8, 26. E no mesmo livro, Atos 10, 3 até o 6 diz: ele viu claramente em visão, cerca da 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando-o: Cornélio. Fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: que há, Senhor? E o anjo lhe disse: tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado em casa de certo Simão, curtidor, que se encontra junto ao mar. Atos 10, de 3 a 6. Estimado católico, o anjo da guarda ilumina a razão. São João da Cruz ensina: o teu anjo da guarda nem sempre move o apetite a agir, embora sempre ilumine a razão. Portanto, não esperes pelo gosto para praticar a virtude, mas te baste a razão e o entendimento. Ensina São João da Cruz. O anjo da guarda não pode livrar-nos das penas e cruzes desta vida, quando Deus, em sua infinita bondade, nolas tiver mandado ou permitido para nossa aprovação, santificação e purificação, mas nos ajudará a suportar pacientemente, resignadamente e até mesmo alegremente as provações, encaradas como nossa modesta participação de solidariedade no mistério da redenção da humanidade, o qual se realizou plenamente no sacrifício do Calvário com a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador. O anjo da guarda nos protege contra a malícia humana, a hipocrisia, a falsidade, a mentira, a injustiça e os ciúmes daqueles que nos querem prejudicar. Sua veneração e invocação sempre nos hão de valer. São Bernardo de Claraval ensina: os anjos são fiéis, prudentes e poderosos, que poderemos nós temer se estamos sob a proteção de tão admiráveis guardiões? Escreve São Bernardo de Claraval. Estimado católico, os anjos da guarda tomam parte em nossas alegrias e confortam-nos em nossos sofrimentos. São Bernardo de Claraval diz: instruem-nos em nossa ignorância, em nossos riscos, nos protegem e a tudo atendem com providência. Ensina São Bernardo de Claraval. O anjo da guarda pode prestar-nos ajudas materiais. Repito, o anjo da guarda pode prestar-nos ajudas materiais, se forem convenientes para o nosso fim sobrenatural ou para o dos outros, isto é, do próximo. Não devemos ter receio de pedir favor ao anjo da guarda nas pequenas coisas materiais de que necessitamos diariamente. Devemos pedir o seu favor para encontrar uma vaga para estacionar o carro, para não perder o ônibus, de sair bem em uma prova para a qual estudamos e outros favores. São José Maria Escrivá ensina: tem confiança em teu anjo da guarda, trata-o como amigo íntimo, porque de fato o é, e ele saberá prestar-te 1001 serviços
nos assuntos correntes de cada dia, ensina São José Maria Escrivá, para que o anjo da guarda nos preste a sua ajuda, é necessário que lhe manifestemos de algum modo as nossas intenções e os nossos desejos. É importante manter um trato de amizade com o anjo da guarda e, além de lhe manifestarmos amizade, devemos venerá-lo, pois é alguém que está sempre na presença de Deus, contemplando-o diretamente. Estimado católico, o nosso relacionamento com o anjo da guarda deve ser igual ao que temos com um amigo íntimo. Ele está sempre atento, constantemente disposto a prestar-nos o seu auxílio. Se lhe pedimos que intervenha, não podemos pensar no anjo da guarda como se ele estivesse nas nuvens, muito distante de nós. Devemos ser devotos do nosso anjo da guarda. A devoção ao nosso anjo da guarda é uma ajuda eficaz nas nossas relações com Deus, no trabalho, no convívio com as pessoas que temos sempre ao nosso lado, nos pequenos e nos grandes conflitos que se podem apresentar ao longo dos nossos dias. O anjo da guarda não pode violentar a vontade livre do homem. Repito, o anjo da guarda não pode violentar a vontade livre do homem. Terrível deve ser sua dor ante a impossibilidade de impedir a condenação de seu protegido, se este homem livremente, consciente, grave e definitivamente rejeitou a Deus pelo pecado mortal e obstinadamente não se arrependeu. O nosso anjo da guarda nos protegerá, quer dele tomemos conhecimento ou não. Ele é um amigo verdadeiro e sincero. Ele nos protegerá. O Catecismo Romano ensina: a providência divina deu aos anjos o ministério de custodiar o gênero humano e de estar sempre cuidando de cada um dos homens, para que nada de grave lhes aconteça, ensina o Catecismo Romano. Estimado católico, a consciência de estarmos sempre assistidos pelo anjo da guarda influencia nossas atitudes e nosso comportamento, podendo mesmo alterar nosso modo de encarar os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que nos sobrevenham. O anjo da guarda colabora conosco no apostolado e especialmente na oração e na luta contra as tentações e contra o demônio. São João da Cruz ensina: os anjos, além de levarem a Deus notícias nossas, trazem o auxílio de Deus às nossas almas e as apacentam como bons pastores, com doces comunicações e inspirações divinas. Os anjos defendem-nos dos lobos, que são os demônios, e nos amparam, ensina São João da Cruz. E Santo Tomás de Aquino diz: os anjos da guarda podem iluminar nosso entendimento, comunicando conceitos e inspirações, ensina Santo Tomás de Aquino. Não estamos sós na tentação ou na dificuldade. Nunca estamos sós na tentação ou na dificuldade. Assiste-nos o nosso anjo da guarda. Ele estará ao nosso lado até o momento em que abandonarmos este mundo, isto é,
até na hora da nossa morte. O anjo da guarda nos assistirá, particularmente na hora da morte, quando mais dele iremos necessitar. O anjo da guarda não nos abandonará após a nossa morte. Repito, o anjo da guarda não nos abandonará após a nossa morte. Ele não nos abandonará, nem mesmo quando houvermos alcançado a salvação e estivermos no céu. Quem for para o inferno não terá mais a ajuda do anjo da guarda, terá sim a companhia de muitos demônios. O anjo da guarda nos acompanhará até o tribunal de Deus na hora do julgamento. No fim da vida, o anjo da guarda nos acompanhará até o tribunal de Deus, como manifesta a liturgia da Igreja Católica nas orações no momento da morte. Diz a oração: anjos do Senhor, correi ao seu encontro, acolhei sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Os anjos da guarda acompanham as almas de seus protegidos ao purgatório e ao céu, depois da morte. A Igreja Católica, apoiando e confirmando essa crença na cerimônia da encomendação da alma a Deus, ao descer o corpo à sepultura, reza: ide a seu encontro, anjos do Senhor, recebei sua alma e conduzia à presença do Altíssimo, que os anjos te conduzam ao seio de Abraão. Ritual romano, Ezequias. Estimado católico, o anjo da guarda acompanhará eternamente no céu a seu custodiado que alcançou a salvação. Santo Tomás de Aquino ensina, não mais para protegê-lo, mas para reinar com ele e para exercer sobre ele algum ministério de iluminação, ensina Santo Tomás de Aquino. Caríssimo católico, os anjos servem a Deus com vistas à nossa salvação. A missão dos anjos é servir a Deus com vistas à nossa salvação. São João Crisóstomo ensina: seu serviço é fazer tudo quanto se relacione com a salvação dos homens, que é fundamentalmente a obra de Cristo. Cristo nos concede, como Senhor que é, a saúde da alma, e os anjos coadjuvam como servidores de Cristo, ensina São João Crisóstomo. Os anjos não estão em peregrinação como nós. Santo Agostinho diz: os anjos não se acham em peregrinação como nós, mas assistem sem interrupção ao banquete da verdade, na luz e da sabedoria imortais. Já são, pois, bem-aventurados, possuídos de tanta felicidade, nos assistem em nossa peregrinação a caminho da celestial cidade de Jerusalém, ensina Santo Agostinho. Os anjos se compadecem de nós e nos auxiliam por ordem divina. Santo Agostinho diz: a fim de que um dia alcancemos aquela pátria comum, onde com eles possamos nós também nos saciar finalmente na fonte suprema de verdade na eternidade, ensina Santo Agostinho. Os anjos estão sempre dispostos e decididos a cumprir a vontade divina. Não fazem a própria vontade, mas sim a vontade de Deus.
São João Damasceno diz: e instantaneamente se encontra onde quer que a ordem divina os envie. Prezado católico, toda ação angélica tem por finalidade cumprir a vontade de Deus e dar-lhe glória. Os anjos não perdem algo ao serem enviados para o cumprimento de um ministério para com os homens. Eles nada perdem de sua dignidade, nem interrompem a contemplação divina, que é a essência mesma da bem-aventurança de que desfrutam. Isto porque nos anjos operam exclusivamente potências espirituais e intelectuais. Em suas ações exteriores, os anjos servem primeiramente a Deus, razão primeira de sua existência, e só depois, secundariamente, servem aos homens. Então, caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre a existência do anjo da guarda. O católico não pode viver de braços cruzados, adormecido na poltronice, mergulhado na ignorância religiosa. O católico que não estuda a doutrina católica, por preguiça, comodismo, desprezo e relaxamento, comete pecado mortal. Conferir Catecismo Maior de São Pio X, número 5, e segundo o Catecismo da Doutrina Cristã, lição preliminar número 15. O católico deve também ler e meditar a palavra de Deus, ler e meditar a Bíblia, ler os documentos pontifícios, as biografias e escritos dos santos, estudar dogmática, estudar o catecismo da Igreja Católica, o catecismo romano, o catecismo maior de São Pio X e outros catecismos. Mas não basta estudar. O católico precisa ser missionário, precisa visitar as casas para evangelizar e acordar as pessoas que estão dormindo nas garras de Satanás. São João Crisóstomo escreve: não haveria mais nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Não haveria nenhum pagão se cada católico vivesse o seu batismo, se cada católico fosse sal da terra e luz do mundo, se cada católico fosse santo. Hello.